na nossa redação para falar de Corinthians. Salazar, volta aqui. O Corinthians está encaminhando a contratação de um centroavante. Você tinha falado agora há pouco. Solta aí pra gente a informação. É isso, Marina. Aliás, esse assunto do patrocínio rendeu tanto que a gente vai abordar, né? Ela colocou sobre suspeita, o pagamento do Corinthians e tudo mais. Amanhã, já fica aqui o recado para o torcedor. Amanhã a gente vai abordar esse assunto com bastante detalhes, até para esclarecer muita coisa para o torcedor corintiano e também para o torcedor palmeirense, para quem se interessar. Sobre o centroavante que o Corinthians está atrás, veio a informação de que o Corinthians tem interesse no Pedro Raul. O Pedro Raul foi muito bem no Goiás em 2022, foi para o Vasco em 2023, não conseguiu render a mesma coisa, acabou saindo no meio do ano, foi lá para o Toluca do México e o Corinthians demonstrou interesse nesse jogador, procurou, conversou e aparentemente já tem até um pré-acordo ali para trazer o Pedro Raul. A questão é que ele ainda está sendo debatido internamente, dentro do Corinthians, com o pessoal da diretoria, do Cifute, da comissão técnica, porque a princípio o Pedro Raul não era o plano A do Corinthians, né? O Corinthians tinha outros nomes ali como prioridade, teve muita dificuldade, está tendo muita dificuldade nesse mercado, em trazer alguns jogadores de renome. De repente apareceu essa possibilidade do Pedro Raul e está tendo essa discussão interna dentro do Corinthians. Ele, a princípio, não é uma unanimidade. Então, isso está sendo debatido, mas, diante das possibilidades, pode ser que o Corinthians decida ir lá e colocar a proposta de fato na mesa. E se isso for feito, segundo a apuração nossa aqui, muito com a ajuda do Yuri Medeiros do site Gazeta Esportiva, o Pedro Raul deve sim vir para o Corinthians por empréstimo. Inclusive, hoje ele não foi visto no treinamento do Toluca. Todo mundo apareceu lá para treinar, menos o Pedro Raul. Ou seja, é uma negociação que está acontecendo, uma conversa que está acontecendo e pode ser que ele venha para cá jogar pelo menos por empréstimo até o final dessa temporada. Pedro Raul apareceu com destaque, depois não conseguiu manter, tem 27 anos, é a sombra para o Yuri Alberto? Vocês pensam assim? Seria uma boa? Não, melhor ir atrás de outro? O que vocês pensam? Valeu, amigos, um abraço. Valeu, Salazar. Eu volto para vocês, solto para vocês aí. Marcelo, eu penso que o Yuri Alberto ele precisa de um protagonista para ele ser um bom coadjuvante. Mas o Corinthians também precisa contratar atacantes, né? Porque do jeito que tá, o time se armou bem na defesa, está se armando razoavelmente bem na defesa, mas eu estou vendo um Corinthians ainda fraco ofensivamente. Uma incógnita na questão ofensiva. Eu acho assim, Yuri, Pedro Raul. O Pedro Raul é um jogador que saiu do Goiás como uma grande sensação, né? Era um jogador que vinha até sendo monitorado pelo Tite na seleção brasileira. E aí, quando ele vai para o Vasco, você fala, opa, o Vasco está de volta à Série A, contratou o Pedro Raul, está montando um time legal, agora com os aportes da SAF. E o Pedro Raul, ele não vinga no Vasco, que é um grande clube, um clube de massa, assim como é o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo. E aí, o Pedro Raul, ele não consegue vingar no Vasco, que, embora seja um clube de massa, não tem a mesma pressão e o mesmo nível de exigência que tem um Corinthians. E aí ele vai para o México e também não consegue render o esperado no México. Então, até que ponto essa contratação não é tão arriscada assim? Porque a gente está falando de um jogador que não teve boas passagens pelos últimos 2 clubes que jogou. O salário dele é alto porque ele joga no México, ganha em dólar e os clubes mexicanos são muito estruturados financeiramente. Então, eu pensaria 2 vezes se eu fosse presidente do Corinthians antes de fazer uma investida no Pedro Raul.